Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o parafuso, né? M12 por 40, referente à norma DIN 6914, né? E a gente está mostrando justamente as características desse parafuso, né? Por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? Bem interessante, né? Onde a pessoa questionava, né? Que tinha comprado um parafuso M12, mas a chave de boca, né, que ele for utilizar, né, ela não era compatível com o tamanho comum, né, e o vendedor tinha explicado a ele, só tinha o M12 com a cabeça maior, né, mas ele não sabia explicar qual era o tamanho. Ele comprou e realmente conferiu lá na prática que era maior, né, a cabeça do parafuso, né, ou seja, essa região aqui, né, de abertura aqui do parafuso é maior, né, consequentemente, né, a parte da circunferência, né, que forma aí do hexágono, né, já que é um sextavado, também é maior. E isso acontece justamente por causa da relação de resistência, né, ao torque ali do parafuso, né, ou seja, o aumento do torque ali durante o giro. Né, então esses parafusos com cabeça, né, maior, né, normalmente é chamado para grande abertura de chave, né, eles têm essa capacidade de torque maior, né? A gente sabe que a relação do torque ela vai se dar justamente com base ali na distância do centro, né? Então você vai ter essa relação aqui do centro que vai fazer com que você tenha uma distância maior, né, ali referente à abertura da chave, e de acordo com a força que você vai estar aplicando, você vai ter ali uma tendência de torque maior por causa desse tamanho da cabeça, né? A cabeça comum para o M12 é 18 milímetros, né? Ou seja, aqui dá para a gente ver bem, tem aqui a informação aqui do A, o tamanho dele é 22 milímetros, né? Para essa norma aqui específica, né? Onde a cabeça do parafuso é maior, mas o tamanho comum seria justamente 18 milímetros, ou seja, a chave de boca a ser utilizada normalmente para esse parafuso é 18 milímetros, só que nesse caso é 22, porque ele tem uma relação, né, no que diz respeito ao torque maior. Mas as outras características, né, elas basicamente se mantêm, né? Então você tem essa diferença aí em relação à cabeça. A espessura dele também tem uma tendência a aumentar, né, com o ressalto, né, no que diz respeito à espessura, né, que seria justamente aqui essa dimensão C, que pega a cabeça como um todo e o ressalto, né? Então essa dimensão C, ela tem aí o total de 8 milímetros, né, de espessura. Isso aí para um M12. Né? Aqui tem outras características referentes também aí ao detalhe do parafuso. Né? O comprimento total do corpo, né, é 40 milímetros. Né? Esse parafuso ele não é roscado completamente. Né? O comprimento da rosca dele é o F aqui, ou seja, ele tem um comprimento de rosca de 21 milímetros. Né? O diâmetro nominal dele, como a própria referência informa, é 12, né, que é justamente essa indicação aqui. Essa parte, né, do ressalto, que é o D, né, que é essa parte aí de apoio, ela tem 20 milímetros, né, de diâmetro. A parte da circunferência, né, que se forma com o hexágono, aqui é 23,9 milímetros, né, aproximadamente. Como é um caso de um parafuso cabeça sextavada, né, normalmente ele não fica com a cabeça alojada, né? Alguns projetos bem específicos ele fica, né? Então, no caso, se você for fazer a abertura, né, para alojamento dessa cabeça, ela teria que ser uma abertura relativamente grande, né? Então, aí pelo menos 26, 27 milímetros ali para ter a possibilidade de retirada, né? Então, é um tamanho realmente bem específico, né? Que deve ser utilizado para projetos que necessitam, né, dessa capacidade aí de torque maior. Outras informações aqui, o passo do filete é o passo comum, né? No caso aí é 1,75 milímetros, né? Lembrando que esse passo é a diferença justamente da distância de uma crista que forma o filete da rosca, né? Então a distância de uma crista para a subsequente, nesse caso aí o passo desse parafuso é de 1,75 milímetros. A profundidade do filete, isso aqui é bem interessante, a profundidade do filete, né, o padrão dele traz aqui como 1,07 milímetros, né, isso aí para a rosca externa, né, seria justamente essa altura, né, seria essa altura aqui do filete. E aí um detalhe interessante que é o seguinte, se você for fabricar, né, uma rosca, né, num torno convencional, normalmente se utiliza uma fórmula, né, você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,7. Normalmente quando é no torno CNC você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,65, né, um valor menor. Se a gente for pegar essa fórmula para calcular
essa profundidade do filete, a gente vai ver que o valor vai dar diferente, né? Essa fórmula ela tem um detalhe interessante que ela tem como base também a folga. Então, exemplo, vamos supor que seja um torno convencional. Você teria 2 vezes o passo nesse caso é 1,75, vezes essa constante de 0,7. Ou seja, daria 2,45 de profundidade ligada ali ao torneamento. Só que acontece, quando você está torneando, você tem que levar em consideração que a profundidade ela é simétrica ali na execução do parafuso, né? Então, no caso, o deslocamento que está ocorrendo ali real seria justamente a metade, né? Então, você faz esse cálculo, né? 2 vezes 1,75 vezes 0,7, que dá 2,45, significa que a profundidade real do filete é 1,22 milímetros, né? Ou seja, seria a diferença de 1,07 para 1,22 milímetros. Então, veja aí que é uma diferença de pouco mais de 1/10. Isso para o torno convencional. Se você fizer para o torno CNC, que normalmente se utiliza esse aqui, a diferença ainda fica um pouco menor. E isso está muito ligado à questão de folga, vibração, então já se tornou comum o uso dessas fórmulas aqui. Mas o padrão dele seria justamente essa aqui, 1,07. Lembrando que sempre as medidas elas têm tolerância, né? Então é importante essa análise. E no caso, como é uma peça tipo macho, né, um parafuso externo, normalmente ele tem uma tendência de valores para menos, né? Exemplo, 1,07 menos 0,02 centésimos de milímetro, né? Um exemplo de tolerância. Então teria uma tolerância para menos para ter a tendência de garantir a montagem. Outra característica aqui é referente à classe de resistência, né, que é a 10.9, uma classe de resistência um pouco mais elevada, né, que é justamente específico para esse parafuso. A broca, né, a broca para perfurar a peça que vai ser realizada a rosca interna, né? Exemplo, uma porca. A broca seria justamente essa daqui de 10,2 milímetros. Isso levando em consideração uma broca padrão, né? Uma broca existente, né? Existe uma fórmula específica para você calcular o furo, né? E normalmente dá um valor um pouco menor. Só que, exemplo, vamos supor que você fez o cálculo e deu 10,08. Né? Ou seja, você não vai encontrar uma broca com 10,08. Né? Então a broca padrão, que seria o mais aproximado, seria de 10,2 milímetros. Né? Então é até importante ficar atento com isso. Isso cai muito em concurso, né? Seleção referente à execução pela fórmula referente à norma, né? E a indicação de uma broca padronizada que possa ser utilizada. Né? Então um detalhe interessante. Depois a gente vai tentar fazer um vídeo falando sobre essa fórmula específica para encontrar, né, qual seria ali o furo para execução da rosca, né? Mas aqui a referente a esse parafuso, esses aqui seriam os valores aqui indicados, tá bom? Norma está aqui específica e aqui os valores aí de configuração do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!